Quando chegaram, subiram ao piso superior onde se alojavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago de Alfeu, Simão o Zelota e Judas de Tiago. Todos eles, com algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e seus parentes, persistiam unânimes em oração. Diga comigo: a igreja reunida com a mãe de Jesus perseverava em oração. Mais uma vez, a igreja unida com a mãe de Jesus perseverava na oração. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra de Deus. A Igreja Católica tem milhares de santos declarados no seu cânon. Alguns desses santos também são doutores. O que é um doutor da igreja? É aquele santo que não somente ofereceu a santidade para a igreja, mas também ofereceu o seu intelecto. Os santos doutores foram mestres, gênios da intelectualidade cristã. Graças aos doutores, a teologia da igreja está de pé há mais de 2000 anos. Graças aos doutores, as heresias foram combatidas, os concílios se sustentaram, como por exemplo Santo Tomás de Aquino, São Pedro de Alcântara, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho. E agora nessa pregação eu quero citar São Bernardo de Claraval. Com 23 anos, São Bernardo de Claraval já era abade de um mosteiro com 700 vocações. Inteligentíssimo, foi consultor de 2 papas, participou de 2 concílios. A história diz que as mulheres casadas tinham medo que os seus maridos ouvissem Bernardo de Claraval, porque o desejo dos maridos era abandonar as suas mulheres e irem atrás dele. E um belo dia, São Bernardo de Claraval, fazendo uma exegese bíblica, disse que há na terra, biblicamente falando, 3 tipos de reinos. O primeiro reino foi o reino que Jesus veio implantar, chamado na Bíblia de o reino de Deus. E é muito interessante que Jesus, sendo filho de Deus, ele poderia muito bem se preparar 3 anos e trabalhar 30, mas foi justamente ao contrário. Biblicamente falando, Jesus ficou 30 anos se preparando para trabalhar somente 3. E Jesus deixa muito claro o motivo da sua encarnação. Ele diz: eu vim para instaurar o reino de Deus na terra. O tempo inteiro Jesus dizia: eu vim para fazer as coisas do meu Pai. As coisas que vocês veem eu fazer são as coisas do meu Pai. Tudo que eu faço é com a permissão do meu Pai. Então Jesus, que é o Misericordes Voltus, o rosto da misericórdia, ele que veio manifestar o rosto do Pai na terra, ele constitui esse primeiro reino. Segundo São Bernardo de Claraval, o primeiro reino é aquele que Jesus inaugurou, chamado Reino de Deus ou Reino do Pai na terra, a partir da sua encarnação. E teologicamente São Bernardo de Claraval diz que é um reino que porque Jesus não está mais humanamente encarnado entre nós, apenas sacramentalmente. O segundo reino, segundo São Bernardo de Claraval, é um reino que virá quando Jesus voltar na segunda vinda. Não é novidade para você que ele vai separar os bons e os maus, o joio do trigo, o cabrito das ovelhas. E Jesus então vai inaugurar um novo céu e uma nova terra. Interessante que o reino que já foi inaugurado por Jesus, e Jesus subiu para o céu com a seguinte promessa: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou preparar um lugar na casa do meu Pai e eu vou voltar. Então São Bernardo de Claraval diz que o segundo reino é aquele que ainda virá. Por isso que teologicamente falando, um é o reino que já, o outro é o reino que ainda não. Diga comigo: o segundo reino, segundo São Bernardo de Claraval, entre o que já e o que ainda não, existe um terceiro reino,
que teologicamente ele chama de reino intermediário. Diga comigo, é um reino intermediário. Só tem um pequeno detalhe: o reino que já foi Jesus que trouxe, o reino que ainda não é Jesus quem trará. E esse terceiro reino, que é o reino intermediário, é um reino que não é função de Jesus promovê-lo. É um reino que a responsabilidade está sobre nós, a igreja de Cristo. Quando Jesus sobe ao Pai, em Mateus capítulo 28, Jesus envia os discípulos dizendo: eu estou indo embora e agora é com vocês. Vocês precisam evangelizar, anunciar ao mundo o poder da minha palavra. Eu dou a vocês autoridade para curar as pessoas, expulsar os demônios. Eu envio vocês no meio de lobos. É como se Jesus estivesse dizendo: entre o que já e o ainda não, esse reino intermediário entre a minha primeira vinda e a segunda, agora é com vocês. Vocês precisam trabalhar, porque entre um e outro, o reino intermediário é função de vocês instaurarem na terra.